Há algum tempo eu li um livro chamado Through a Glass Darkly. É um livro da Justin Gardner e ele conta a história da Cecília, uma menina que está muito doente e recebe a visita de um anjo. O Ariel tem mais ou menos a idade da Cecília e eles têm diálogos muito interessantes. Em um desses diálogos ele fala para ela que é muito difícil ler um rótulo de um frasco se você estiver do lado de dentro do vidro. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre receber ajuda de quem talvez esteja do lado de fora do vidro. Espero que você goste. Eu tô aqui na minha cama, já é noite aqui na Alemanha, são 9 e pouquinho. Apesar de eu ter pensado na mensagem que eu queria passar nesse vídeo, esse vídeo veio de um comentário que eu recebi e que eu já recebi mais de uma vez aqui no canal. Foi alguém perguntando o que trazer para a Alemanha, né? O que tipo de calçado eu levo, ou vindo morar aqui na Europa, ou vindo só a passeio, o que eu levo na mala e tal. Eu até tenho um vídeo, que eu vou colocar aqui na descrição o link, mas essa pergunta dessa vez, esse ano, nessa fase, bateu de um jeito diferente. Na hora que eu li assim, o que você indicaria, né? O que você aconselharia levar? Eu pensei, meu Deus, saúde mental. Traga saúde mental. Isso de uma forma metafórica, né? Me veio isso na cabeça. Porque eu sei muito bem, principalmente depois que eu comecei esse processo de terapia, né? Foi um negócio que eu resisti por muito tempo. Era muito incrédula de que abrir o meu coração, os meus pensamentos, as vulnerabilidades para uma pessoa desconhecida fosse me ajudar de alguma forma. Até eu começar a fazer isso, né? E não ficou muito mais fácil, é um processo muito difícil, mas é muito gratificante, um processo muito rico. Se eu tenho algum arrependimento de ter começado isso, é de não ter começado antes. De repente, quando eu estava ainda no Brasil, tomando essa decisão tão grande que foi de mudança de vida, né? De ir embora, deixar tudo para trás e recomeçar aqui na Europa. Eu acho que talvez a maior certeza que a gente deva ter quando a gente vem aqui para fora é dos inúmeros desafios emocionais que a gente vai enfrentar, desafios que a gente não tá acostumado a enfrentar, né? Porque a gente enfrenta desafio emocional a vida inteira, não é porque você vem morar fora do Brasil que vai ser muito diferente. Eu viro e mexo posto aqui, foi a primeira vez que eu comi isso, foi a primeira vez que eu experimentei aquilo. Foi a primeira vez em um cenário totalmente atípico, né? Fora do normal. E talvez colocar na mala, né? Se você tá me entendendo, a saúde mental, ou colocar ela em primeiro lugar ali. Quando você tá vindo pra uma mudança assim, a gente tem a negligenciado. Falando a gente, mas eu tô falando muito de mim aqui, da minha experiência. E talvez isso também bata em você e você esteja nessa fase, de repente, de uma mudança e precise escutar isso. Os desafios emocionais que eu sofri mais no começo, né, que foram para mim muito intensos, foram além da ansiedade por conta das incertezas, foram pela primeira vez na minha vida enfrentar a solidão de forma tão brutal, o isolamento, né, quem se mudou também na época que eu me mudei, que foi a época da pandemia, do isolamento assim total, e a Alemanha levou muito a sério as regras. Isso foi um desafio gigante. Mas fora isso, toda a frustração de você se sentir incomunicável, né, por conta do idioma, a adaptação com a cultura, o estresse que é, né, porque era como se eu tivesse vestido uma fantasia de criança e eu não conseguisse sair daquele papel ali, eu tivesse que passar por aqueles steps para conseguir virar uma adolescente numa forma, de novo, uma forma meio fantasiosa de colocar. Mas nessa jornada, né, minha fora do Brasil, eu me vi muitas vezes tão vulnerável quanto uma criança. E isso gera uma frustração e abala a autoestima de diversas formas. E quando eu penso hoje, eu acho que é uma loucura o que eu fiz de ter passado por esse princípio, principalmente, sem um apoio psicológico, né? Uma terapia, uma ajuda realmente de um profissional que pudesse me direcionar, né, nesse sentido. Não me aconselhar, porque isso foi um engano. Quando eu comecei a fazer terapia, eu achava muito que a terapeuta ou o terapeuta ele ia me dar conselhos, assim, faço isso, faço aquilo. E no processo da terapia, se você faz terapia, você entende que não, que na verdade ele age como se fosse uma lanterna. Eu vejo a minha terapeuta assim, como se ela tivesse uma lanterna e fosse iluminando os caminhos e mostrando para mim a direção das portas
E aí cabe a mim abrir essas portas, olhar para dentro e ver se é aquele caminho que eu quero seguir ou não, enfim. Quando se trata de tomar decisões, etc. É tão grandiosa a experiência que ela não pode ser não levada em consideração, sabe? A gente está numa fase aqui na Alemanha que é o começo do outono, e essa transição do verão para o outono sempre me pegava de surpresa. A mudança daquele sol até 9 horas da noite, de repente, 5 horas da tarde, o sol foi embora, tá tudo escuro. A mudança climática, a mudança do comportamento das pessoas, né? Os europeus, eles ficam muito mais carrancudos, mal-humorados. O meu corpo, assim, falando fisiologicamente, a gente fica muito mais cansado por causa da escuridão. Hoje em dia, eu lido bem com a temperatura baixa. O que pra mim ainda pega é o fato da escuridão, né? Você acordar, ser 7 horas da manhã e ainda tá aquela cara de noite, às vezes, sabe? E, enfim, o ânimo que baixa, a falta da vitamina D, ter que pensar numa reposição e tal. Ter que lidar com tudo isso sem pensar em autoconhecimento, sem pensar em estar preparado psicologicamente, é muita ingenuidade da parte de qualquer um. E isso não tem nada a ver com a idade. Assim, alguns momentos da minha jornada aqui na Alemanha, eu evitava muito, até não postava, fiquei períodos às vezes sem postar, porque eu tava passando por processos muito difíceis. Foi o que aconteceu, por exemplo, esse ano nós vamos fazer 1 ano de casados, em novembro. E eu casei no Brasil no ano passado, foi assim... Posso até falar como foi um pouco do nosso casamento aqui de repente. Vocês sabem que eu não abro muito assim, fico falando do meu relacionamento tanto. Por mais que eu cite muito o Andy aqui nos vídeos, ele é uma pessoa muito reservada. Mas, voltando aqui pro assunto, eu me casei em novembro do ano passado, novembro de 2023. Nós nos casamos e realizamos o sonho que nós dois tínhamos de nos casarmos no Brasil. Era um sonho, eu acho que mais do Andy do que meu. Óbvio que eu queria casar com a minha família por perto e etc. Mas ele queria muito casar no Brasil, ele é apaixonado pelo Brasil. Nós realizamos esse sonho, foi 1 ano de planejamento, porque fazer tudo à distância, mesmo que fosse um casamento para poucas pessoas, 100 pessoas. Vivi todos os detalhes do meu casamento, assim, fiz muita coisa eu mesma, né? O meu convite, meu save the date, as coisas que eu inventava da minha cabeça, muita coisa eu levei aqui da Europa, inclusive dois dos meus vestidos de noiva, assim, 3 dos meus vestidos de noiva. Sim, tiveram alguns vestidos de noiva. Se você quiser ouvir um pouco mais sobre esse assunto, eu posso falar. Mas o que eu queria falar a respeito disso é que você vai ver que não tem nenhum vídeo falando sobre o meu casamento aqui. Eu não compartilhei e eu fiz até takes, eu tenho takes salvos dessa época. Mas o que aconteceu foi que na semana do meu casamento, faltando 2, 3 dias para eu embarcar, eu recebi uma mensagem que uma pessoa muito próxima a mim, assim, um ente muito querido na minha família, uma pessoa que cuidou de mim quando eu era bebê, enfim, muito próxima, tinha vindo a falecer. E assim, essa pessoa sonhou comigo com essa data, sabe? Você vai ter um casamento lindo, do jeito que você sonhar, vai conhecer uma pessoa que realmente te ama e que vai querer estar com você e sonhar sonhos com você, e eu vou estar lá, sabe? E aí eu perdi essa pessoa com 3 dias antes de embarcar pro Brasil para me casar naquela semana. Então, assim, ainda é uma dor muito forte, é muito difícil falar sobre isso, eu não quero chorar nesse vídeo. Então, mesmo que o dia do meu casamento... Ai, gente, não quero chorar, gente, é a situação. Mas foi uma situação muito difícil. Até hoje eu não tenho álbum de casamento. E você pode estar aí pensando e talvez julgando. Ah, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é que a dor do outro é tão do outro, né? E você precisa ser muito empático para chegar a tocar numa situação dessa, assim, chegar a imaginar como deve ser uma situação assim. Morar longe, se mudar para longe da sua rede de apoio, né, da sua família e tal, envolve tantas situações inusitadas. Isso foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça que fosse acontecer. É óbvio que a gente está sujeito a perder pessoas, eu estando no Brasil, eu estando aqui fora, é a ordem natural das coisas. Mas a gente nunca vai estar preparado para perder alguém que a gente ama. Eu ainda vivo o luto, né? Vai fazer 1 ano desde essa perda e dessa realização desse sonho, né? Na mesma semana. Então, para você ver, ainda me toca muito. No dia do meu casamento, eu falo assim, foi de longe, de
assim, milhas de distância, o dia mais emocionante da minha vida. Por esse motivo e por todas as outras coisas que estavam ali, as outras pessoas que foram ali escolhidas a dedo para estarem naquele momento, compartilharem aquele momento com a gente. Foi tão intenso que depois nós saímos do casamento e a gente foi direto para o Rio de Janeiro, para Copacabana, e eu dormi durante 8 horas seguidas, assim. Eu estava destruída, assim, né? Foi um voo muito difícil pro Brasil também. Mas esse vídeo não é para falar dessa fase, não hoje, né? Nem da parte maravilhosa, nem da parte mais difícil. Eu posso falar, como eu disse, sobre isso em outro momento. Esse vídeo não é de jeito nenhum pra falar. Sabe aqueles vídeos que falam assim, a vida aqui não é tudo isso não, viu? Não é tudo isso não, a vida aqui é muito difícil, a vida aqui tem os seus percalços. A vida em qualquer lugar, na minha opinião, tem os seus percalços, né? Até porque, se não fosse assim, não teria um monte de brasileiros como eu lutando pra manter a vida aqui fora, né? Trabalhando e engolindo sapo, aprendendo idioma, depois dos 30, passando perrengue. Muitos brasileiros na luta para se manter aqui fora do Brasil, né? Poucas pessoas eu conheci que falaram, não é para mim, tô voltando para casa, fazendo as malas e voltando pro Brasil, pro país de origem. Então, assim, não é um vídeo para falar que a vida é ruim, não venha. Não é, de jeito nenhum. É um vídeo talvez para passar essa mensagem de se cuida. Cuida da sua cabeça, né? A gente vê pessoas romantizando muito, né? Vindo pra fora, viver uma vida instagramável. Você vai visitar lugares maravilhosos, vai conhecer gente maravilhosa, vai aprender um idioma novo e é tudo muito excitante. Eu vi esses dias um vídeo de uma moça que mentiu sobre a condição de saúde dela, uma mentira muito forte, falou que tinha um câncer. E eu fiquei tão chocada com essa história. Eu morei em Dublin, essa moça estava morando lá também. E na hora eu vi muitos comentários das pessoas falando, safada, né? Porque pegou o dinheiro das pessoas, mentiu com uma doença. Assim, o óbvio, isso é óbvio, coisa que não se faz, gente. Assim, indiscutível. Mas eu fiquei pensando muito na saúde mental dessa moça. Antes, durante e depois dessa decisão, dessa atitude, né? Porque toda decisão tem uma consequência. O que tinha na cabeça, o que tava passando na cabeça dessa moça, né? O que ficou muito claro pra mim é que a gente precisa cuidar da nossa cabeça, porque a gente precisa tomar decisões todos os dias. Você vai continuar tomando decisões e você vai continuar tomando decisões em environments, né, em atmosfera, lugares e espaços que são desconhecidos, em situações desconhecidas. Por isso que se a cabeça não estiver no lugar, fica difícil, né? Fica praticamente impossível, é muito mais pesado, né? E não só para mim, eu desejo que para você a sua experiência seja o máximo plena ao possível. Criar rotinas, uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, isso eram coisas que eu não pensava no começo e que hoje para mim são essenciais. Se eu não estou com meu corpo em movimento, não estou aprendendo algo novo, se eu não tenho nenhum hobby, isso afeta diretamente o meu estado psicológico. Quanto antes você entender, antes de você pôr o pé lá no aeroporto internacional aí da tua cidade, não é algo que a gente encaixa num pacotinho, coloca no bolso, ou você toma uma pílula do autoconhecimento e da saúde mental e no outro dia, ó. Não, o processo é muito diferente para pessoas diferentes, depende de onde você veio. Qual é o teu objetivo, para onde você tá indo. E mesmo assim, o que acontece no meio dessa jornada toda tem um quê de surpresa. E é uma surpresa atrás da outra, né? Eu não imaginava ter um relacionamento com um estrangeiro, que fosse virar um casamento e morar na Alemanha. Já falei algumas vezes aqui no canal que a Alemanha nem entrava na minha lista de países que eu queria conhecer. E hoje eu moro aqui, hoje eu trabalho, eu sou casada, consigo me virar no idioma e, enfim, a vida acontece. A gente tem que estar em primeiro lugar. Independente da tua nacionalidade, idade, religião, gênero, eu espero que você não hesite se sentir que precisa de uma ajuda profissional. Não tenha medo nem vergonha de pedir por ajuda. A gente pode cometer esse erro de vez em quando, mas às vezes é crucial para te ajudar numa adaptação, numa fase de migração, numa fase de mudança. E eu espero de coração que você esteja indo muito bem, mas se for preciso, procure por essa ajuda. A minha terapeuta eu encontrei numa plataforma que chama PC Meet.
Eles têm uma gama enorme de profissionais e são referência em terapia online. Eu vou ficar aqui na torcida para você continuar priorizando sua saúde, seja ela mental ou física. E eu espero mesmo que você tenha gostado do vídeo e volte pra gente se encontrar num próximo.